Bom dia, meus irmãos, novamente. Vamos orar? Santo Deus, Eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Fica conosco, mantém em nós ainda espírito de submissão à Tua palavra, mansidão para que possamos ouvir de Ti e sermos engrandecidos pelo Senhor. Fica conosco, guia a mente mais uma vez de Teu servo nessa escola dominical, mantenha a mente e o coração do Teu povo aberto para ouvir a Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu nome é Stanner. Não sei se estava todo mundo aqui no culto, acho que estava, né? É um prazer novamente estar aqui com vocês, certo? Esse é um tema que eu gosto bastante, tá? Então eu vou tentar me dar uma cerceada aqui, tá bom? Para que fique uma coisa não muito maçante para os irmãos e ao mesmo tempo que seja um bom conteúdo, certo? Eu vou pedir um pouco da ajuda dos irmãos em algumas questões. Talvez eu peça para vocês lerem um texto ou outro para dar um pouquinho mais de dinamismo na aula, tá bom? Porque se eu tiver que parar para abrir, talvez demore um pouquinho. Então talvez eu peça para o irmão abrir, ler algum texto para que a gente possa explicar rapidamente o que for, certo? E caso algum irmão tenha alguma dúvida, pode me interromper, que a gente lida com ela no momento, caso ela for escapar da mente do irmão. Mas se o irmão quiser guardar as dúvidas também para o final, não tem problema nenhum, certo? Então, se quiserem interromper e falar no meio da aula, expor alguma dúvida, a gente já responde. Ou quiserem deixar para o final, também não tem problema nenhum, tá bom? Vamos começar então. Primeiramente, eu pedi que alguém abra para mim, por favor, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. E outra pessoa abra para mim, por favor, em 1 Coríntios 2, 14. Quem achou o texto de Jó, pode ler. Onde estavas tu quando eu pensava aos fundamentos da terra? Disse-me, se tens entendimento. Os irmãos devem conhecer um pouco sobre o livro de Jó, né? Basicamente, Jó de fato não blasfemou contra Deus, mas em diversos momentos ele colocou Deus ali em um certo questionamento, algo desse tipo, e em determinado momento Deus decide colocar Jó no lugar dele, né? E um dos momentos que Deus decide colocar Jó no lugar dele, a gente vê justamente nesse texto. Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Você é tão entendido, sabe de tantas coisas, aonde você estava? Isso faz a gente pensar. Quem compreende melhor a nossa realidade? Ou quem compreende melhor qualquer coisa? Quem criou ou a criatura, aquilo que foi criado? 1 Coríntios 2,14, quem achou pode ler. Esse texto também é muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que algumas questões, principalmente questões espirituais, elas nos são dadas entendimento pelo próprio Espírito e não o homem por si só. Isso não significa que você não pode compreender. Talvez você até compreenda superficialmente algumas coisas, mas a profundidade daquilo e você ser transformado por aquilo são coisas diferentes. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus é Deus, mas elas não vivem como se Jesus fosse Deus e não tratam Ele como se fosse Deus. Então elas não compreenderam tanto assim o que significa ser Deus. Mas por que esses textos são importantes para nós? A nossa aula de hoje é sobre racionalismo. E como que a gente pode definir o racionalismo? O racionalismo é uma doutrina
que privilegia a razão como o principal meio de conhecer a verdade. A razão seria o guia supremo para a compreensão do mundo. Tudo nesse mundo poderia ser compreendido com a razão. Quem nunca ouviu aquela expressão? Por favor, sejamos racionais. Além disso, ela também que define as decisões morais que nós tomamos no dia a dia. Aquela questão de ouvir a voz da razão. Alguns dos princípios dessa ideia. Ele valoriza a clareza, a transmissão boa de informações, transmitir as coisas de maneira clara. O que é verdadeiro e o que é falso. Porque a razão, teoricamente, deixaria o que é verdadeiro de um lado e o que é falso de outro. E também ela busca por alguns princípios universais que governam a realidade. O que significa? Isso significa que a racionalidade, o racionalismo, a razão, ela vai buscar estabelecer como que as coisas funcionam. Isso tanto no meio natural quanto no meio psicológico. A gente vai chegar nisso, vai ficar mais claro depois. Eu vou dar um exemplo para os irmãos sobre isso. Além disso, a racionalidade, olha esse outro ponto aqui, esse outro princípio. A racionalidade humana pode desvendar os segredos do universo e os enigmas da existência. Olha que coisa bonita, né? Mas será que é assim mesmo? Será que realmente a razão, o pensamento, o racionalismo é tudo isso? É bom a gente entender por que essa linha de pensamento surgiu. Para que a gente possa entender as razões, olha só, do racionalismo chegar ao que ele é. Imaginem o mundo, no geral, na época medieval. Na época medieval, aflorou uma estrutura de pensamento que é o escolasticismo. O que era essa linha de pensamento? Basicamente, os monges católicos e a igreja da época, porque a igreja evangélica ainda não havia surgido como nós conhecemos, se reuniam em suas faculdades, universidades, monastérios, etc., e começavam a desenvolver uma teologia cada vez mais afastada das pessoas, discutindo coisas cada vez mais absurdas. Uma brincadeira que sempre fazem, né? Quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, por exemplo? Ou então, qual que seria o período em que os anjos caíram? Ou, por exemplo, alguma outra coisa muito absurda que eu poderia dar aos irmãos de exemplo escolástico. Onde que começaria a condenação da humanidade? Se é correto a gente dizer que Deus decretou, onde foi que Adão pecou? Será que Deus definiu que Adão deveria pecar ou será que não? Né? Então, essas questões mais afastadas da humanidade, essas questões que não acrescem de fato para o povo de Deus, começaram a ser desenvolvidas com mais afinco. E cada vez mais isso começou a se distanciar das pessoas. A teologia começou a ficar cada vez mais específica, cada vez mais, além de espiritualizada, psicológica e distante das pessoas, e as pessoas foram ficando cada vez mais distantes de Deus. Não de Deus como pessoa, mas do conhecimento de Deus. E aí nós vemos aquela missa tridentina que nós vemos hoje em dia, que o padre faz tudo em latim, de costas para a igreja. Nós vemos que a Bíblia não era mais traduzida para as pessoas não eram mais ensinadas a ler para não entender teologia, e assim começou a se fortalecer cada vez mais esse pensamento. Isso entra também nas discussões vãs, obrigado meu querido, que eu acabei de dizer para os irmãos, como essas, e várias outras, inclusive um alerta para as pessoas aqui. Existe hoje em dia
tendência no meio da teologia reformada, né? Principalmente para vocês que são um pouco mais novos, que gostam de se envolver mais com essas coisas. Tem até seminarista aqui que eu estou vendo, né? Existe uma linha de pensamento da teologia reformada que é o escolasticismo protestante. Meu irmão, é complicado. Quando você vê a origem do escolasticismo, como ele começou e os princípios dele de afastamento da sociedade, dificilmente você poderia aplicar isso a uma questão de teologia reformada. Não porque ele não tenha teologia reformada, mas porque ele rompe com os princípios do que seria uma teologia comunicável. Então, muito cuidado com essa linha de pensamento do escolasticismo reformado. Além disso, eles tinham um profundo amor pela razão nessa época. A época da igreja medieval, eles começaram a ter um profundo amor pela razão. E esse amor era tão profundo, a ponto de acreditarem que a razão humana não foi atingida pelo pecado. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas talvez você também pense isso. Talvez com sua boca você não confesse isso, mas quando você apela demais para a sua razão, para ser um desempate entre o que é certo e errado, e você apela para a razão e não para o que a Escritura diz, talvez você esteja dizendo que a sua razão não foi atingida pelo pecado e que ela é mais confiável do que a Escritura. Nós vemos esse amor à razão principalmente em Tomás de Aquino. O que nós vamos ler uma coisa ou outra de Tomás de Aquino, possivelmente. E por conta desse amor da razão, uma coisa começou a acontecer. Ora, se a razão não foi contaminada pelo pecado, a razão é pura, eu posso usar a minha razão para compreender todas as coisas. E se eu posso usar a minha razão para compreender todas as coisas, aquilo que eu compreendo com a minha razão é santo, é puro, é maravilhoso, é divino. Então, eu só vou usar a minha razão, que não foi contaminada pelo pecado, para aprender as coisas de Deus. Teologia. Então, só teologia é bom. Só teologia é útil para o homem. Só a teologia é realmente algo que faz sentido para a humanidade. Eu coloco a teologia acima de todas as coisas, de todos os princípios, e não só isso, eu considero que todas as coisas são nada, são lixo. Todos aqueles que se dedicam com outras coisas que não são teologia, são inferiores a mim. Porque se eles estudam coisas inferiores a mim, eles são inferiores a mim. Então eu, que sou um padre, dentro de um convento, um padre agostiniano, dentro do meu convento, estudando as obras de Agostinho, sou muito melhor do que os nobres que estudam política e línguas para lidar com as pessoas, que estudam etiqueta para saber como se comportar, e até melhor que os camponeses, porque os camponeses só plantam batatas. Eu sou muito melhor do que todos eles. Isso a gente chama de dualismo, aonde a nossa teologia, aquilo que eu produzo é espiritual, e aquilo que não é secular. É a divisão do secular e o sagrado. Aquele adicional de platônico ali é porque adiciona a questão da razão. Essa ideia de separação do espiritual / racional, porque é material, é uma divisão platônica. Porque Platão já acreditava que aquilo que era racional era bom e aquilo que era físico era ruim. E aí nós entramos naquilo que eu disse no começo, que a alma prevalecia e o corpo, que eu disse na verdade no sermão, que a alma prevalecia e o corpo era tido como lixo. E por conta de toda essa estrutura de pensamento, as pessoas começaram a ficar cada vez mais distantes da igreja.
Até porque, para começar, não poderiam estudar teologia, tinham que se dedicar a outras coisas. Então começou-se a fazer uma ciência sem teologia. Porque não, eu tenho que deixar a teologia com aqueles que são mais santos. Eu vou me dedicar aqui ao estudo de outras coisas que são inferiores, porque eu sou inferior. E é a isso que eu tenho que me dedicar. E o que aconteceu? Muita coisa aconteceu. A nossa ciência moderna, ateísta, inimiga da fé, que milita contra todos os princípios que nós temos, surgiu por conta dessas falhas da igreja. Que a princípio era a igreja católica, mas com o tempo a igreja reformada também acabou caindo em alguns deslizes nessas questões também. Então o racionalismo é fruto de uma teologia ruim. Todas as falhas de cosmovisão que nós vemos na sociedade, geralmente elas acontecem porque a igreja falhou em algum dos seus princípios e o pecado do ser humano assumiu aquilo que nós falhamos. Então, no final das contas, a culpa acaba sendo nossa e nós temos que pedir perdão a Deus pelas nossas falhas em algum momento. Mas, continuando, eu vou dar um exemplo para vocês, o modelo astronômico. Aristóteles e Ptolomeu, muito antes da fé cristã, já diziam que a Terra não era o centro do universo. A ideia do modelo da Terra como centro do universo é algo novo, relativamente novo. Os gregos, muito antes dos romanos, já falavam, gente, a Terra não é o centro do universo. Isso não existe. Não é? Os chineses já acreditavam nisso. Então era um pensamento comum de que a Terra não era o centro do universo. Mas, conforme a igreja assumiu os controles políticos e assumiu todo o Ocidente, começou-se a se disseminar novamente a ideia de que a Terra era o centro do universo, que é o modelo geocêntrico. Aí, existia antigamente o modelo heliocêntrico, o modelo onde o Sol era o centro do nosso sistema solar, e a igreja começou a defender o sistema em que a Terra era o centro do sistema solar. E o que aconteceu? Isso virou um assunto apologético. Dizer que a Terra não era o centro do universo era para a igreja a mesma coisa que dizer que Jesus não era Deus. Naquela época. Esses são alguns exemplos dos modelos de rotação da Terra e etc. Aqui nós temos dois modelos, o modelo geocêntrico, que se acreditava na época da Idade Média, e ali um dos primeiros modelos que começou a se pensar diferente. E a igreja começou a bater nessas coisas, principalmente do modelo geocêntrico. Gente, isso parece que não tem nada a ver, mas foi a partir disso que começou a Inquisição. Foi por conta dessa discussão que começou a Inquisição da Igreja Católica. Foi por conta dessa discussão que muitas vezes o assunto degringolou de tal forma que começou no debate sobre a posição da Terra no sistema solar e desembocou em mulheres voando em vassouras, em feitiços de gatos que falavam, de tanto que essa coisa começou a crescer. A gente sabe como isso acontece. O nome disso é fofoca. Quanto mais você fala uma coisa, mais aquilo inventa. Então o modelo começou com o modelo geocêntrico, a coisa aumentou de tal ponto, a ponto de questões de paganismo serem inseridas, e bruxarias e coisas desse tipo, e pessoas serem queimadas em fogueira, porque acreditavam que a Terra não era o centro do sistema solar. E aos poucos foram se acrescentando outras coisas, por conta dessa divisão da igreja. E quanto mais essas coisas aconteciam, mais o ódio das pessoas cresceu em relação à igreja. E mais o racionalismo tomou força. Porque, olha como esses cristãos são malucos. Eles acreditam que mulheres voam em vassouras. Quem vocês acham que disse essa frase?
Esse tolo deseja reverter toda a ciência da astronomia, mas as escrituras sagradas nos dizem que Josué ordenou que o sol parasse e não a terra. Foi Lutero que disse. Então, assim, o pensamento que misturava as coisas de racionalismo, igreja, etc., transcendia a Igreja Católica. E, em partes, nós temos também as nossas falhas nesse processo. E eu estou dando todo esse contexto para vocês, para que os irmãos entendam que o racionalismo tem essa força hoje, ele é a base da nossa sociedade, da ciência moderna. O racionalismo é a base da ciência moderna, da filosofia moderna, por conta das falhas do passado e de como ele adquiriu essa estrutura. Aí Galileu disse essa outra frase, não intencionalmente para contrapor Lutero, né? Mas é uma das coisas que ele disse também. A Bíblia fala sobre como chegar ao céu e não sobre como o céu se move. Está mais ou menos certo, não está tão certo também, né? Mas existiam essas discussões e muitas pessoas foram mortas pela igreja, inclusive Galileu. Aí nós chegamos, passando alguns séculos, em Isaac Newton, que lançou um pouco das bases ali do racionalismo, como a gente conhece hoje, principalmente no modelo científico. Um dos modelos do racionalismo, a insistência na experimentação. Sempre que possível, eu tenho que testar uma ideia. Se eu não posso testar, ela não é útil. Tem como testar Deus? As coisas já começaram a ficar complicadas aqui, né? Vamos continuar. Lei da parcimônia ou simplicidade. Se existem duas explicações, uma mais complexa e uma mais fácil, eu tenho sempre que escolher a mais fácil. Você prefere do jeito fácil ou do jeito difícil? A gente sempre fala isso, né? Ele não sabe de onde aparece, né? Pois é. Vem daqui. Só que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Existe a porta estreita e existe a porta larga, né? E existem coisas que às vezes a explicação mais simples não é a correta. Você pega a própria Trindade, por exemplo, geralmente quando você explica de maneira fácil, você está explicando uma heresia. Além disso, o uso extensivo da matemática. Isso é uma marca do racionalismo também. A lei da gravidade, proposta por uma fórmula matemática, é um desses exemplos. Geralmente, um racionalista, uma pessoa que defende essa cosmovisão, vai ter muito uso de matemática. Gosta de calcular as coisas, ter tudo muito bem programado. Se aquilo não pode ser colocado em cálculo, não existe. Não é válido. Se não tem como calcular, não serve para nada. Isso gera um problema até mesmo na ciência. Porque nem toda ciência pode ser calculada. Por exemplo, na época da minha faculdade, que eu fiz biologia, eu trabalhei muito na área da educação. Eu trabalhei em torno de uns 4 anos fazendo projetos científicos na área da educação. Só que quando você trabalha na área da educação, não tem matemática que resolva ali. Porque são pessoas. E cada pessoa é um estudo de caso diferente. E eu trabalhava com crianças, às vezes adolescentes, jovens. E assim, cada estudo de caso meu era tipo, olha, eu fiz isso, deu certo. Talvez, se você fizer, dê certo. Não é? Porque não tem como você provar por cálculos como que uma pessoa funciona. Você pode chegar à proximidade, mas nunca à exatidão. Depois de Isaac Newton, nós temos Descartes. Ele tem um pensamento muito interessante, uma frase que as pessoas dizem muito, que é penso, logo existo. Ou seja, pensar é existir. O pensamento dele tem uma continuação. É penso, logo existo, logo Deus existe. Porque se eu posso pensar em Deus, Deus existe. Isso parece muito inofensivo, né? Parece até certo. Mas e as pessoas que não pensam em Deus? Elas fazem Deus deixar de existir? Talvez não seja um pensamento tão correto assim. Mas todas essas pessoas que nós vimos até agora,
por incrível que pareça, elas ainda tinham uma certa cosmovisão cristã. Isaac Newton, tirando todos os defeitos de personalidade dele, que ele é uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Se você pegar uma biografia de Isaac Newton, você vai ver que muitas pessoas se mataram por conta dele, por conta dos debates e da humilhação que ele provocava nas pessoas. Ele ainda era, de certa forma, um cristão. Assim como também Descartes conseguiu desenvolver essas coisas em um meio reformado, né? Mas eles já começavam a derrapar nas suas falhas. Como eu disse, essencialmente matemático, se não tem matemática não serve para nada. E ele desenvolveu o idealismo, o pensamento antes da razão. Isso aqui já é uma coisa bem louca assim. Porque imagina o seguinte: vocês estão vendo esse lenço aqui? Não, vocês não estão vendo esse lenço aqui. Vocês estão vendo o que vocês acreditam que é esse lenço. Existe no campo das ideias um lenço, que não é esse lenço. Vocês não estão vendo esse lenço. Vocês estão vendo o que vocês acham que é o lenço. É complicado, né? Existe uma realidade que a gente não conhece, e existe aquilo que a gente conhece, que não é a realidade. E a coisa só piora. Esse aqui já nem era um cristão de fato. Baruch Spinoza era um judeu que foi deserdado pelos judeus por conta da sua teologia. Teologia sim, filosofia na verdade. E olha só, ele cria em um racionalismo radical. Tudo só pode ser definido pela razão e acabou. Acabou. Ele chamava o Deus que nós conhecemos, o Deus transcendente e amoroso que nos ama, que se preocupa conosco e se relaciona conosco, como imaginação. E tudo que deriva desse Deus que é uma imaginação, também é imaginação. Nossa, mas como assim tudo que deriva de Deus? A teologia? Sim, a teologia. Então toda a nossa teologia seria um delírio para este homem aqui. Mas além da teologia, se você é um rei, e você é um rei amável, porque você teme a Deus, tudo que você faz é ilusão. É uma fábula. Você é assim porque você está baseado em conto de fadas. Se você cria uma lei, e essa lei, ela é contra o aborto, porque Deus diz que a vida começa no ventre independente da data, porque João Batista glorificou a Jesus com semanas que estava no ventre, Jesus ainda da mesma forma, você está defendendo uma fábula, porque Deus não é assim. Então as leis baseadas em algo que é divino, moral e bíblico, são todas imaginações e fábulas. Seria o radicalismo desse racionalismo. Mas ele acreditava em um Deus, que era todas as coisas vivas. Para esse homem aqui, tudo é Deus. Tudo que pode ser tocado é Deus. O banco é Deus, eu sou Deus, você é Deus, tudo é Deus. Vocês com certeza já esbarraram com alguém na rua que falou alguma coisa assim. Nem que seja o Uber. Eu já escutei pessoas falarem: eu acredito no Deus do Spinoza. É esse Deus aqui. É o Deus que é as coisas. É tudo que se toca é Deus. Eu sei que tudo isso é bem chocante assim pra gente, né? E nossa, se o racionalismo começou dessa forma, eu tenho que fugir do racionalismo, né? Ser racional é um absurdo. Eu não posso fazer essas coisas. Eu não posso seguir a razão. Mas assim, de fato, a Bíblia é contra a corrente de pensamento racionalista. Mas vocês acham que a Bíblia é anti-razão? Não existe nada racional nas Escrituras? É isso que eu quero saber. Pode falar, meu irmão. É interessante isso, porque mesmo Spinoza e todos esses, né, que colocam a razão, inclusive, com um sentido até divino, né, entre aspas, são tudo proposições.
E Spinoza foi um expoente nas universidades, ele é louvado ali justamente porque são pessoas que não têm Deus, né, para chegar nesse ponto. Mas ele é um pensador respeitadíssimo. Mas são proposições, quer dizer, é o que eles propõem que a razão seja, inclusive, né? E eles eram filósofos, eles propunham essas coisas e todos declaram essas coisas como se fosse, para a gente entender, divinamente inspirado. Porque ninguém questiona essas coisas que eu falei para vocês fora da igreja. Se você for numa faculdade de filosofia, é isso. Fulano falou isso, ele está certo e acabou. Claro, quando Descartes e Spinoza não se conversam, algum filósofo que é fã de cada um vai defender cada um, né? Mas no geral, essas coisas não são questionadas fora da igreja. É exatamente isso que a irmã falou. Mas o que a Escritura nos diz? Olha o primeiro capítulo da Confissão de Fé. Não sei se os irmãos têm ou não, mas de qualquer forma está aqui, os irmãos podem acompanhar. Capítulo 1, parágrafo 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou, olha só, pode ser lógica e claramente deduzida dela. Lógico e deduzido é o que você faz por meio da razão. Chegar a conclusões lógicas por meio de dedução é a razão. Então a Bíblia não nega que nós temos que pensar, que nós temos que raciocinar. O que a Bíblia nega é que a razão, ela é um Deus. Que a razão deve ser, como eu disse no começo, o guia supremo da minha vida. A razão não é o guia supremo da sua vida. A razão é apenas um instrumento pelo qual Deus comunica a sua verdade. Porque a Escritura nos comunica as suas verdades de maneira racional. Você entendeu que você é pecador, não entendeu? Quando eu falo você é pecador, você não entende o que eu falo? Quando eu falo para você, você precisa de salvação, você entende o que eu falo? Quando eu digo para você, Jesus é Deus, você entende o que eu falo? Então você consegue chegar a conclusões lógicas. Bem, eu sou pecador, eu preciso de salvação, Jesus é Deus, Jesus vai me dar salvação. Isso é uma conclusão lógica. Pensar racionalmente não é errado. A questão é o lugar que nós damos para essa razão. Além disso, tem várias coisas na Escritura que nos comunicam razão. Fatos históricos. A cada dia que passa, mais coisas são confirmadas na história da Bíblia. Eu vi uma reportagem esses dias de que existem vários valentes de Davi, certo? Esses valentes de Davi eram nobres, pessoas de grande poder e etc. Porque estavam com Davi, ganhavam suas honrarias, eram cavaleiros, né? Se você gosta um pouco de fantasia medieval, talvez isso faça sentido para você. Eles eram o equivalente a grandes cavaleiros de armadura, embora talvez não usassem grandes armaduras. Mas enfim, esses homens eram nobres, tinham muitas posses, etc. Só que eles só estão escritos aqui na Bíblia. Não se conhecem ele fora das Escrituras. Então tem muitas pessoas que acreditam que eles são fábulas. Até porque alguém pegar uma lança e matar 300 pessoas com um golpe é muito difícil de acreditar, né? Mas o que acontece? Recentemente eu li uma reportagem que acharam um broche, uma moeda. E essa moeda pertencia a Eliabe ou algum outro valente de Davi, Joabe, alguma coisa assim. E estava, esse pertence, é de fulano,
valente de Davi que fez tal coisa em tal época. Então a Escritura confirma as coisas que ela relata. A Escritura é cheia de fatos históricos. A Escritura possui livros históricos. 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Diversos livros históricos, juízes, estão nas Escrituras, que transmitem verdades. O domínio babilônico de Israel não é relatado só em Israel. O domínio babilônico sobre Israel não está só na Bíblia. O próprio rei Tiglat-Pileser III escreveu sobre isso e colocou nas tábuas dele: eu fui lá, Jerusalém, destruí tudo mesmo, levei o pessoal cativo, tal, e etc. Então a Bíblia confirma os seus relatos históricos. Além disso, a Bíblia tem verdades compreensíveis. É compreensível que um povo queira um rei, e então escolha alguém que seja mais alto, mais forte e mais bonito. Isso é perfeitamente compreensível. É compreensível, quando a gente vê o Novo Testamento, que a Bíblia, nós temos várias epístolas no Novo Testamento. É compreensível existirem essas epístolas, porque o sistema de correios do Império Romano era maravilhoso, muito melhor que o nosso, brasileiro. Duvido que alguma coisa se perdia, né? Ou que o carteiro tentava 2 vezes ou 3 entregar alguma coisa, né? Carteiro não chegava do outro lado do mundo e escrevia destinatário ausente, né? Então é compreensível que essas coisas aconteciam. E além disso, existem vestígios naturais. Aqui a gente entra numa coisa delicada, né, essa questão de vestígios naturais. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Enxofre. Os irmãos sabem o que é enxofre, né? É um gás, mas além do gás ele pode ser encontrado na forma física, embora ele seja bem frágil. E geralmente ele é muito encontrado perto de vulcões, porque os vulcões exalam essa substância. Porém, o território histórico de Sodoma e Gomorra é cheio de enxofre. E não tem vulcões por lá. Mas quando você passa pelo lugar que era Sodoma e Gomorra, se você passar pelo chão assim, você pegar, você vê o enxofre ali no chão. Estalactites, né? Porque o enxofre ele cai e forma como se fossem coisas de caverna assim. Você vê um enxofre ali. Existem outros exemplos também. Eu trabalhei um pouco com isso na minha monografia. Até mesmo para os acadêmicos isso é aceito. Até mesmo para pessoas que estudam, existe uma área da arqueologia que estuda em específico o Oriente Próximo, a região antiga dos babilônicos, assírios, etc. Certo? E o que acontece? Quem estuda essas regiões acredita numa coisa que geralmente as pessoas modernas e ateias não acreditam: o dilúvio. Por quê? Porque existe no Oriente Próximo uma camada de solo repleta de água, e em cima dessa camada de solo você encontra o Império Babilônico. E embaixo dessa camada de solo, dessa camada de água, você encontra uma sociedade que ninguém sabe exatamente o que é um misto de povo babilônico com outros povos, com estatuetas que ninguém sabe exatamente o que é, embaixo dessa camada de água. E isso está em todo o Oriente Próximo, em toda a região da Babilônia, Síria, Israel e etc. É como se fosse um grande lençol, vestígio de um grande lençol de água. Isso é um vestígio natural do dilúvio. Embora esteja solar, não está em todo mundo, é um exemplo de que o dilúvio, no mínimo,
lá já deixou o seu vestígio, embora ele seja universal. Isso é um tema que eu trabalhei extensivamente, me deu 3 anos de dor de cabeça, mas está lá. E diversos outros vestígios naturais podem ser encontrados, né? A gente vê que a Babilônia, Nínive, a cidade de Nínive, não foi edificada até hoje. A cidade de Nínive é um quadradinho no meio da Síria, que hoje é um sítio arqueológico. E Deus disse: Nínive jamais será construída. E não foi. E está lá até hoje aquele quadrado. Claro que existem N razões para isso, né? Mas enfim, eu acho que isso já é suficiente para os irmãos, né? Então a Bíblia tem fatos históricos, coisas que podem ser compreensíveis e ainda coisas da natureza que podem ser observadas. Poderia falar para os irmãos do alinhamento tênue do universo, que os irmãos já devem ter ouvido alguma coisa desse tipo. Alguma questão da Dalton Lourenço que fala de vestígios na natureza, coisas desse tipo. Talvez os irmãos já estejam um pouco mais familiarizados, né? De que você olha para a natureza e você pensa: meu irmão, isso não é possível que isso seja um acidente. É sobre esse tipo de coisa que nós estamos falando. Além disso, olha só o que Agostinho fala sobre a razão. Isso aqui é um livro de patrística. Isso aqui é uma coleção da editora Paulus. E esse aqui é um solilóquio A Vida Feliz, a felicidade. E esse é um diálogo imaginário de Agostinho com a razão. Então é basicamente um diálogo imaginário dele com ele mesmo, né? Às vezes as pessoas falam sozinhas e, né, às vezes para a gente não é muito útil, mas para Agostinho virou um livro, né? Mas vamos lá. Razão, que é a voz da cabeça dele. Tu que queres conhecer a ti mesmo, sabes que existe? Sei. Agostinho respondeu. De onde sabe que existe? Agostinho. Não sei. Sabes que te moves? Ah, não sei. Sabes que te pensas? Sim. Portanto, é verdade que pensas? Sim. Aí a razão. Tu queres existir, viver e entender, mas existir para viver e viver para entender. O mais importante é o portanto, tá? Se não entender o resto, não tem problema. O mais importante é do portanto para frente, tá? Portanto, sabes que existes, sabes que vive, sabe que entende. Espera aí, eu sei que eu existo, eu sei que eu entendo. É a mesma coisa que Descartes falou. Eu penso, logo existo. É a mesma coisa, só que em um diálogo. Talvez Descartes tenha pegado daqui, talvez. Ou talvez ele chegou na mesma conclusão, a gente não pode dizer. Tomás de Aquino, que eu citei para vocês no começo, aqui eu coloquei um outro livro, aquele livro é Teologia Sistemática, do McGrath, que ele aborda diversas questões históricas. É um livro muito legal, desse tamanhozinho assim, bem tranquilo. Ele sintetiza a ideia de Tomás de Aquino, que é uma ideia um tanto quanto complexa. Ele deixa ela mais simples dessa forma. Se algo causa outra coisa ou alguma coisa, ele deixa suas características nessa coisa. Se eu faço algo, aquilo vai ficar com a minha marca. Se eu pego um vaso e desenho, a minha digital vai estar naquele vaso. Se eu faço um filho, ele vai ter o meu DNA. Ele vai ter meu narizinho, o meu olhinho, o meu rostinho, o meu tamanho, as minhas doenças talvez, dependendo, né? Se eu sou careca, ele vai ser careca também. Se vocês sabem, né? Calvície para o homem é hereditário. Se o pai é careca, filho vai ser careca. Fiquem sabendo. Fiquem sabendo que isso vai acontecer. Mas hoje em dia tem, né, remédio para tudo. Então não se preocupem também. Onde que eu estava? Se algo causa alguma coisa, deixa essas características nessa coisa. A gente pode chamar isso de assinatura. Aqui não usa isso, mas a gente pode chamar de assinatura.
Logo, se Deus criou o mundo, existem diversos sinais no mundo sobre o fato de Deus tê-lo criado. E aí a gente volta naquilo que eu falei no começo. Os fatos históricos que confirmam a palavra de Deus, as verdades compreensíveis, os vestígios naturais e principalmente a razão. O principal para Agostinho é a razão. Por quê? Agostinho é o que a gente chama de apologeta clássico. Ele defende que por meio da razão eu consigo chegar a uma compreensão, porque a minha razão é pura. Então, para eles, a razão é o suprassumo das coisas para se entender a verdade. Mas o que a gente faz com isso aqui? O que a gente faz com os milagres, então? Não é tudo pela razão? Como que eu vou compreender as 10 pragas? Uma, tudo bem. Tudo bem, né? Às vezes teve uma cheia maior no Nilo, ou teve uma seca, os sapos do Nilo não tinham para onde ir e foram para o Egito. Tudo bem, uma praga, mas 10? 10 pragas? Era sapo, era piolho, era chaga, era água que virava sangue, era meteoro, era granizo, e a morte de todos os primogênitos do Egito. Um eclipse que durou horas. Se eu não me engano, na Bíblia tem apenas 2 eclipses que duraram mais do que 1 hora. O das 10 pragas, que o Egito ficou sobre densas trevas, e o da morte de Jesus, que também teve trevas em determinado horário. Inclusive o de Jesus é registrado pela NASA, tá? Não sei se vocês sabem, a NASA ela tem um registro sobre eclipses, datas, etc. E eles têm um eclipse registrado daquele momento, da época de Jesus, da crucificação, com aquela data. Se vocês cruzarem as datas ali, entra mais uma vez aquele vestígio natural. Mas enfim, não tem como explicar essa questão das 10 pragas assim. Ou um cajado virando serpente. Além disso, o sol parar. Tudo bem. Não foi o Sol que parou, porque o Sol não gira em torno da Terra. Mas existe uma questão na Escritura que a gente chama de compreensão do escritor, vamos dizer assim. É muito delicado explicar essa questão, então prestem bastante atenção. A Bíblia não está mentindo sobre o que aconteceu. Mas o que Josué descreveu aconteceu, mas não da forma que ele enxergou. É uma questão de perspectiva. Josué acreditava que o mundo girava em torno, que o universo, que os planetas e o sistema solar girava em torno da Terra, certo? Então, como Josué acreditava nisso, na cabeça dele, ele orou e o sol parou. Na cabeça de Josué. Então ele escreveu isso porque é o que ele compreendia. Era a realidade da época, a questão de perspectiva da pessoa que está ali. Só que nós temos que entender que aquilo é uma narrativa, é uma história que é verdadeira. O que aconteceu na Bíblia, aconteceu. O sol não se pôs. Que é isso que Josué quis dizer. O sol não se pôs. Mas não foi o sol que parou de girar, foi a terra que parou de girar, não o sol. O que Josué errou ali não foi o fato que aconteceu, mas a compreensão dele do fato. Consegue entender a diferença? É uma diferença bem leve, mas tem uma diferença. É a mesma coisa quando você vê alguém dizendo sobre comporta do céu. O céu não tem portão. Como assim comporta do céu? É a mesma coisa, porque naquela época se acreditava, sabe o azulzinho do céu? Os babilônicos acreditavam que era um oceano, e que os deuses abriam o oceano do céu e derramavam a chuva. Era o que os deuses acreditavam. Então por isso que existe a expressão comportas do céu. É uma questão de perspectiva. Mas o milagre aconteceu. É isso que eu queria dizer para os irmãos.
É uma questão delicada, mas tinha que explicar esse ponto. A cura de um coxo. É difícil explicar um homem que chega para alguém e diz levanta, e a pessoa levanta. Jesus não colocou um remédio nele. Falou levanta, ele levantou. A única pessoa que Jesus usou alguma coisa foi um pouquinho de barro no olho, mas só. Isso inclusive é até interessante, né? Porque nós somos feitos do pó da terra. E Deus usou pó da terra para curar aquele homem. Mas isso fica para uma outra questão, em um outro momento. Mas os milagres acontecem, não tem como a gente negar. Jesus acalmando uma tempestade, dizendo cesse, e tudo cessa. Nada disso é racional. Nada disso pode ser compreendido totalmente. Tipo, não, isso aconteceu por conta daquilo. As pessoas até tentam justificar algo desse tipo. Na teologia existe grande parte de teólogos liberais que não acreditam que esses milagres aconteceram como aconteceram. Aí eles tentam explicar aqui e ali, desmentir as coisas, mas no final eles negociam o que a Bíblia fala do que o que de fato aconteceu. Então os milagres não são racionais, eles estão acima da realidade. Além disso, como que a gente explica as doutrinas? Como é que 3 é 1 e 1 é 3? Eu tenho até uma camisa, 1 mais 1 mais 1 é 1. E aí? Como é que a gente explica que Jesus é homem e é Deus? Ah não, mas ele é metade de Deus, metade de homem. Não, mas Jesus é perfeito, ele é 100% tudo. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Tá, mas como que isso acontece? Acontece. Não tem como a gente compreender essa dimensão. Ele é 100% Deus, 100% homem. Além disso, a união mística com Cristo. Você sabia que você está conectado com Cristo? Você sabia que você é filho de Deus? Como que você é filho de Deus? Ah, eu fui adotado. Tá, você foi adotado. Mas quando você é adotado, não muda o que você é. Mas você é mudado. Você mudou. Você vai viver para sempre. Você é eterno. Como que você explica isso? Difícil. Tanto que existem dezenas de analogias diferentes para explicar a união mística com Cristo. Casamento, videira, adoção, várias. E nenhuma explica completamente. Porque de fato, não se tem uma compreensão completa disso. Eu vou ler isso aqui para vocês. Tá? Calvino, porém, deixa claro que por mais que as ciências tornem a conclusão possível, conclusão de que Deus existe, conclusão de que é possível chegar à racionalidade de Deus, a revelação total de tal fato só pode acontecer por meio da graça de Deus, por meio da ação do Espírito Santo que opera em nós e nos ensina pela sua revelação especial, utilizando as Escrituras. Em outras palavras, caso o ser humano não seja iluminado por Deus, ele até pode chegar à conclusão de que Deus existe, mas não adorará a Deus como Deus ordena, não crerá na sua essência como Deus é, não servirá a Deus como Deus é, antes criará religiões conforme o seu próprio entendimento. Quantas religiões existem? E quantos deuses existem? Agora, quantos deuses verdadeiros existem? Um só. Todas as outras criações dos humanos, as duas uma, ou são pura imaginação e confabulação das pessoas, ou até mesmo doutrina de demônios que querem ser adorados. Porque se não for as Escrituras, nós não conhecemos a Deus como Ele é. Basicamente o que eu estou dizendo é, se Deus não falar para você quem Ele é,
você não vai saber. Isso é uma coisa relativamente simples, porque se alguém não te fala o nome dela, você não a conhece. Se alguém não fala para você o que ela quer, dificilmente você vai saber o que a pessoa quer, por mais que essa pessoa seja seu cônjuge. Talvez você precise que aquela pessoa te diga o que ela quer. É semelhante à nossa relação com Deus. Deus nos comunica como Ele quer ser adorado. Deus nos comunica quem Ele é. Você já deve ter tido uma conversa com alguém e alguém te disse: eu acho que Deus é assim, é assado, Deus é amor, Deus não vai me castigar pelo fato de eu ser homossexual, ou pelo fato de eu trair minha esposa, ou pelo fato de eu ter que mentir no trabalho. Deus não vai me castigar por isso. Deus diz que há uma punição para o pecado. Então, se Deus diz isso, essa punição existe. E é nisso que nós temos que nos apoiar. E não no que nós achamos. Mas não é racional. Um Deus que criou todo o universo querer justificar com quem eu me deito. Pode até não fazer sentido para você. Você pode até mesmo não achar racional Deus querer definir como que você deve ter a sua relação com o seu cônjuge ou com o que quer que seja o seu cônjuge. Mas Deus definiu isso na sua palavra. Deus define como nós temos que lidar com os nossos relacionamentos. Pode falar, irmão. Me corrija se eu estiver errada. É exatamente porque o que eu estou ouvindo tudo, que está uma exposição muito interessante sobre a razão, né? É racionalismo. O que me chama a atenção é que, assim, que nós poderíamos, como cristã agora estou falando, né? Que poderíamos, mas espera aí, pensando bem pela razão, como é que pode, né? Os milagres. Então, a razão, ela tem um lugar de credibilidade na minha fala. Inclusive, quem não é cristão. Que você pega um cristão e um não cristão, fala, deixa a religião de fora. Vamos falar agora o que é racional. Vamos falar em termos de razão. A pessoa até gela, né? Fala, e agora, né? Será que eu vou me sair bem? Mas, na verdade, tudo que se coloca aqui, eu acho muito bem colocado, e é isso mesmo. O homem, por mais inteligente que o homem seja, que Deus dá inclusive inteligência para a gente que não é cristã, né? É inteligente mesmo, mas para ele, estou me referindo ao Spinoza, por exemplo, que me chamou a atenção. Ele tem que montar um aparato, ele tem que apresentar uma coisa criativa da imaginação dele, e muito bem amarrado, criativo mesmo. Nós estamos falando com uma pessoa que é estudadíssima, mas ele tem que colocar esse aparato e falar, olha, então dentro desse aparato que ele criou, que ele imaginou, aí vem as verdades. Ou então, por exemplo, vamos falar do racional. Mete um pouco de medo, mas o racional que está se falando, que por exemplo, que confronta essas verdades de Deus, que racional é esse? É um racional que, para mim, eu tenho dificuldade de entender, porque é completamente afastado de Deus. Sim. É completamente sem uma visão que tanto que a Bíblia fala, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A Bíblia não fala de, olha, quanto mais vocês estudarem, me conhecerem, vocês vão ficar sábios. Não, ela vai para um outro lado oposto. Ela fala, o temor é o princípio da sabedoria. Então já há um choque naquilo que a gente pode conceber como seria um procedimento racional. Deus fala, sem fé é impossível agradar a mim, e não é uma fé irracional, não é uma fé no escuro. Agora, da onde vem? Da graça de Deus, é o poder de Deus o tempo inteiro. E só para finalizar, não querendo tomar, me perdoe, só para dar um exemplo que eu fiquei impressionada.
Existe um neurocientista, um PhD brasileiro, uma das inteligências, um dos 24 QIs mais altos do mundo, Fabiano de Abreu Agrela. Ele é um neurocientista. E tudo que ele fala é de extrema importância, são coisas que ele pesquisa, um pesquisador sério, um homem sério. Para minha surpresa, ele falou, então, quando foi falar da inteligência humana, ele falou, veja, o homem veio, a necessidade que houve no decorrer dos anos, o homem foi desenvolvendo a inteligência dele. E aí o exemplo, o jacaré, ele fica com a inteligência dele, porque ele não precisa de mais nada. O homem não pela... Então eu fiquei impressionada que ele deu a mão para o evolucionismo. Então ele precisa de fé, inclusive, para fazer o que ele fez. Um homem inteligentíssimo. Então, que razão é essa, né? É uma razão afastada de Deus, e que chega nesse ponto, um homem dessa inteligência deu a mão para o evolucionismo. Eu fiquei impressionado. Sim. É exatamente esse ponto que a gente está aqui. Criará religiões conforme o próprio entendimento. Só que, quando a gente fala de religiões, a gente pensa só religião, né? Mas a gente tem que entender que nós estamos num século de esvaziamento. Muitas pessoas não querem saber de religião. Elas querem saber de benefícios. Antigamente, existia o culto a Moloque. O que era o culto a Moloque? Você queria uma bênção, você pegava seu filho, jogava no fogo, seja recém-nascido, ou seja a idade que for, e o Moloque vai atender suas necessidades. Existe uma coisa hoje em dia, que são... Vamos ver se vocês adivinham. Eu sou mulher, eu quero continuar trabalhando, eu quero ter uma vida profissional muito boa, eu quero ter uma vida financeira muito bem desenvolvida, e eu não quero ter nenhum impedimento na minha vida. Além disso, eu quero ter uma vida totalmente promíscua e ter todos os benefícios e prazeres que a vida pode me dar em todas as festas, com todos os homens, mulheres e qualquer outra coisa que eu queira de benefício. Mas tem um problema. Eu estou grávida. Eu engravidei. Já sei. Eu vou sacrificar essa criança. Eu vou abortar essa criança. Porque abortando essa criança, eu vou poder ter toda a vida que eu quero. O culto a Moloque ainda existe. O que não existe mais é Moloque. As pessoas ainda sacrificam seus filhos para ter benefícios. As pessoas ainda fazem sacrifícios para conseguir vantagens. As pessoas ainda criam religiões conforme seu próprio entendimento. Existem vários outros exemplos desses. Levantar políticos como líderes messiânicos, pessoas que estão acreditando que o próximo prefeito de São Paulo vai mudar toda a nossa realidade. Não vai, meus irmãos. E isso já existia lá na época de Roma, quando o imperador era considerado um deus. É o mesmo pensamento que nós temos. Então, as pessoas ainda criam religiões conforme o próprio entendimento, por conta dessa contaminação. Continuando, Jeremias, eu acho que o nosso tempo está próximo do fim, né? Então, só vou citar aqui, Jeremias 17:9, o coração do homem é totalmente corrupto. A gente pode ver aqui o coração do homem, e quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do homem interior, a razão, a emoção, as vontades, tudo isso. Todo homem interior é corrompido, e aí a gente vê em Jeremias. Em Romanos 3:10-12, diz que todos nós pecamos e estamos corrompidos. Se pecamos e estamos corrompidos, e a nossa razão faz parte do nosso homem interior, como que eu vou confiar numa coisa que é corrompida? Eu não posso dar o guia supremo da interpretação do mundo, como nós vemos no primeiro slide, a uma coisa que está corrompida. Agora vamos lá. A nossa razão não é confiável.
E não responde todas as coisas, como nós vimos, os milagres, os vestígios, etc. Aí tem um outro problema, eu também não posso ser guiado pelos meus sentimentos, porque é de conhecimento comum que os nossos sentimentos não são confiáveis. Além de não serem confiáveis, os nossos sentimentos também não respondem todas as coisas. E se você, vou juntar razão e sentimento, você também não consegue responder todas as coisas, porque às vezes os dois entram em conflito. Então não adianta querer suprir um com o outro. Mas tem uma coisa importante: saber argumentar é necessário no século que a gente vive. Então isso é uma coisa positiva. Nós temos que saber apresentar as nossas ideias de maneira clara, porque o evangelho é uma mensagem clara. Jesus veio para purificar a humanidade dos seus pecados e salvar aquele que se arrepender. Nós temos que anunciar esse evangelho de maneira clara. Então a razão é útil para isso. Porém, está muito vermelho. Eu vou ler então. A palavra de Deus é o aferidor da justiça, é o medidor da justiça. Então não são os meus sentimentos, não é a minha mente racional, imutável e soberana, o guia supremo que vai definir as coisas. É a palavra de Deus que define o que é certo e o que é justo. Mas como que eu vou interpretar essa palavra aqui? É com a minha razão apenas? Não. É o Espírito Santo que nos guia na compreensão, não nas nossas capacidades plenas, mas sim o próprio Espírito Santo que nos purifica e guia o nosso entendimento. Quando nós lidamos com as Escrituras Sagradas, nós não estamos lidando com uma verdade em uma linha de raciocínio que pode ser experimentada. A Bíblia não pode ser colocado em uma placa de Petri com uma substância gelatinosa e esperar crescer o Evangelho. A Bíblia não pode ser decantada em bicos de Bunsen em laboratórios. A Bíblia não pode ser colocada numa sala fechada com outros animais para tentar produzir alguma coisa. A Bíblia não passa por experimentos. A Bíblia é uma história com eventos narrados que aconteceram no nosso mundo. São eventos que aconteceram dentro do nosso espaço-tempo. Alguém quer uma dica de leitura? Leia Gênesis no Espaço-Tempo, de Schaeffer, quando eu tirei essa parte de cima. Mas como que nós podemos crer nesses eventos? Por meio do testemunho do próprio Deus, nós podemos observá-lo na história. Nós podemos raciocinar sobre Deus e estabelecer um fundamento pelo qual nós levantamos as evidências sobre Deus, porque Deus fala de si mesmo. É por meio do testemunho de Deus, ou seja, por meio das Escrituras, que nós entendemos o mundo, e não o contrário. A nossa testemunha é o próprio Deus, e não a nossa razão. Deus se revela a nós, e por meio dessa revelação de Deus e compreensão do Espírito, nós usamos a nossa razão para entender o mundo, e não o contrário. Não parte de nós, parte dele. O mundo fez totalmente o inverso dessa questão. Colocou a si mesmo no centro e tirou Deus. Por isso que ele levou a sua razão a um aspecto que não foi tocado pelo pecado. Porque só uma coisa que não foi tocada pelo pecado que pode interpretar o mundo corretamente. Só que essa pessoa é Deus, não é a minha própria razão. Agora algumas perguntas finais. Como você tem lido a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem falado ao seu coração e você tem sido transformado? Ou você tem tentado submeter a palavra de Deus dentro da caixinha da razão que você se prendeu? Daquilo que você acha que é possível para você? Essa segunda é um pouco mais provocativa. Será que nós amamos a Deus ou nós amamos a nossa vaidade teológica? Será que eu amo a Deus ou será que eu amo saber de alguma coisa que outra pessoa não sabe?
Seja teologia ou seja qualquer outra coisa. Porque geralmente a gente chama outras coisas de vaidade. Mas já parou para pensar que às vezes o seu conhecimento teológico pode ser vaidade também? E como que nós podemos, combater esse pensamento racionalista? Você pode mostrar para as pessoas que se chamam de tão racionais assim, como que elas não são tão racionais. Existem diversas razões, formas de você dizer isso. Por exemplo, dentro de uma razão, tendo em vista a liberdade e as possibilidades e o mundo que nós vivemos, por que as pessoas ainda se casam? Ela vai dizer, porque eu amo a minha esposa. Como que você racionaliza o amor? Eu quero ter um filho. Não, você não está sendo racional. Por que você quer ter um filho? Olha o gasto que é uma criança. Não, você não está sendo racional. Você pode demonstrar para as pessoas que a razão que ela tanto clama não é tanto assim, porque o mundo não é feito só de alicerces racionais. Existe muito mais do que aquilo que você pode compreender sobre o mundo. E isso está tanto nessas questões, nesses valores, e nós vemos isso na própria Palavra de Deus. Amém? Mais alguém tem alguma dúvida? Acho que finalizamos então.